Simbora então entender como é que funciona uma mentoria em grupo. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu me chamo Rômulo Bandeira. Eu acelero experts que querem escalar seus negócios digitais, tanto com mentorias, quanto com cursos, consultorias, serviços, enfim. Se você não me acompanha no Instagram, depois dá um pulo lá, @RômuloBandeiraIG. E se você está vendo essa aula agora, provavelmente você é um expert que já tem experiência, já tem conhecimento, as pessoas já te enxergam, de repente, como uma referência no que você faz, já te pedem ajuda, já te perguntam se você tem uma mentoria, mas talvez você não saiba como estruturar a entrega dessa mentoria, né? Então fica aqui comigo até o fim desse vídeo, que você com certeza vai entender exatamente como empacotar aí o teu conhecimento dentro deste programa de mentoria, ok? Seguinte, vou começar falando aqui, ó, o que as pessoas geralmente fazem, como que elas geralmente estruturam esse programa de mentoria. Geralmente eles estruturam abrindo uma turma, juntando ali um grupo de pessoas, aí começa a entrega que funciona com encontros semanais, e cada encontro uma aula, que passa ali 1 hora, 2 horas, você entregando um puta conteúdo para a pessoa, ela anotando um monte de coisa, dizendo que você explodiu a cabeça dela, achando que essa mentoria tá massa, mas quando eu explicar cada ponto do como você deveria, né, estruturar, você vai entender o porquê que esse daqui é o formato mais comum de ser usado, mas infelizmente ele não é o melhor formato para que você use, certo? Vamos lá, qual que é a forma certa e por que aquele formato não é o ideal? Porque primeiro, o ideal é que você tenha uma mentoria que esteja sempre aberta, sempre aceitando novos membros, o que eu chamo de mentoria perpétua. Rômulo, por quê? Porque pensa comigo, quando tu trabalha a mentoria abrindo turma, o que acontece? Tu faz todo um movimento para captar pessoas, para fechar essa turma e começar a entregar essa mentoria. Aí você tem um pico de venda. Só que enquanto você entrega esse grupo de mentoria, tu não vende mais a mentoria, porque depois que você começa a entregar, não faz mais sentido de deixar uma pessoa que perdeu a abertura, por exemplo, entrar, porque ela vai estar atrasada no conteúdo e tal. Então, geralmente, quando você fecha a turma e você começa a entregar, você para de vender aquela mentoria. Então, você vai ter um vale sem faturamento, até que você termine de entregar, abra uma próxima turma e faça um outro pico de faturamento. Aí você entra literalmente numa montanha russa, né? Onde você vende, aí passa um vale ali sem vender, aí vende de novo, é outro pico, e isso não é interessante para a saúde financeira do teu negócio. Por isso que eu recomendo que você tenha uma mentoria que esteja sempre aberta, uma mentoria perpétua, que aceite novos membros a qualquer momento. Por quê? A pessoa chegou até você agora, precisando da tua ajuda, ela consegue entrar na mentoria e passar pelo processo dela. Porque se imagina que ela chegou e tu está entregando uma turma, não está com venda aberta. Ela não vai esperar 30, 40 dias a turma terminar para tu abrir uma próxima turma para ela poder entrar. Ela precisa resolver agora. Então ela vai com certeza buscar outra pessoa para resolver o problema dela. Se tu tens a mentoria perpétua, não, você consegue fechar a venda a qualquer momento e em vez de viver ali a montanha russa, né, de faturamento, você tem uma certa previsibilidade, um caixa mais constante, né, que não sofre tanto aí essa oscilação ao longo do tempo. Só que a pergunta-chave é: como que eu faço para ter uma mentoria sempre aberta? Porque se você pensa que cada semana tem uma aula, cada aula é um conteúdo, se a pessoa entrar agora, como que ela vai pegar as aulas que estão acontecendo e tal? Aqui vem a resposta-chave para você conseguir ter uma mentoria perpétua. Primeiro, a pessoa entrou na mentoria agora. O que você faz com ela? Você faz um encontro individual. Encontro esse que vai ser um diagnóstico do momento atual da pessoa, mais um plano de ação personalizado. Ou seja, a pessoa chegou para você agora na mentoria, você faz uma reunião para entender o momento dela, entender o que ela precisa, o que ela está querendo fazer, quais são os obstáculos, por que ela não conseguiu ainda, para ter todo um diagnóstico do momento atual dela. E, com base nisso, você traçar o plano de ação. E esse plano de ação define o que ela tem que fazer primeiro, o que vem depois. Então, qual que é a ordem de coisas que ela vai executar. E aí, dessa ordem de coisas, você também consegue definir qual que é a ordem de conteúdos que ela vai precisar para poder executar tudo isso que você está passando. Porque uma coisa que eu falo, quando a mentoria fecha uma turma, você começa a entregar e cada semana é uma aula, aquela ordem de conteúdos não prioriza o que o mentorado precisa.
prioriza a ordem que você quer entregar o teu conteúdo. Só que às vezes o João entrou na mentoria precisando primeiro de um assunto X. A Maria entra na mentoria precisando primeiro de um assunto Y, porque eles estão em momentos diferentes, têm necessidades diferentes, percebe? Então, se você monta o plano e você monta a ordem de conteúdo que cada um precisa realmente assistir, implementar e gerar resultado, a mentoria fica muito mais assertiva para cada mentorado e você potencializa muito o resultado de cada pessoa dentro da mentoria. Só que, para entregar o plano de ação e apontar quais aulas a pessoa deve assistir, em qual ordem ela deve assistir, você precisa ter o quê? Você precisa ter trilhas de conteúdo, então, gravadas. Então, tudo isso que você entregaria semana por semana ao vivo, e aí numa outra turma você ia repetir de novo as mesmas aulas ao vivo, e numa terceira turma de novo as mesmas aulas, em vez de ficar repetindo várias vezes a mesma aula, você senta, você grava essas trilhas de conteúdo com o que a pessoa tem que fazer, o que ela precisa para implementar, se for alguma ferramenta, você explicando a própria ferramenta, enfim, para que a pessoa consiga assistir e colocar em prática, você grava tudo isso. Para quê? Com o plano de ação em mente, com a ordem de coisas que ela tem que assistir e implementar, ela acessa então as trilhas de conteúdo gravadas para assistir o que precisa e na ordem que precisa. Aí eu vou te dar um exemplo, porque daí eu acho que dando um exemplo, você consegue ver de forma mais clara exatamente o que eu quero falar com isso. Por exemplo, ó, dentro da área de membros da minha mentoria, que é essa daqui, a gente tem toda a trilha de implementação. Então vamos supor que a Maria entrou no meu programa de mentoria e a primeira coisa que a Maria precisa é estruturar direito o programa de mentoria dela, porque ela quer ter um programa de mentoria, já tem pessoas pedindo, mas ela não tem ainda esse programa de mentoria. Então a Maria vai começar assistindo isso daqui, ó, criando a sua mentoria. Ela estrutura a mentoria, ela me traz, a gente analisa, bate o martelo e segue para o próximo passo. Agora vamos supor que o Paulo entrou na mentoria, só que ele já tem uma mentoria. A necessidade dele não é estrutura de mentoria. Ele está com dificuldade de posicionamento. Então o Paulo não vai começar assistindo aqui, ó, a mesma aula que a Maria. Ele vai começar pegando isso aqui, ó, refinando o seu posicionamento. Ah, mas aí o Sérgio entrou na mentoria e a necessidade dele não é nenhuma nem outra. Ele já tem tudo pronto, tem um posicionamento bom, mas ele está com dificuldade de atrair gente qualificada lá para o perfil dele. Então ele vai começar assistindo aqui, ó, aquisição de seguidores e leads. Ou seja, tudo que eu tenho para entregar a nível de conteúdo fica gravado em trilhas e cada um literalmente recebe o seu plano de ação, o que tem que assistir primeiro e o que tem que executar primeiro. Percebe como assim você potencializa muito, muito, muito o resultado de cada mentorado? E a coisa passa a fazer muito mais sentido, principalmente para ele, tá? E como você parou para gravar tudo e deixar ali mais ou menos pronto, isso acaba também te desgastando muito menos na entrega desse conteúdo, né? Porque pensa, ia repetir várias vezes ali para turmas diferentes o mesmo conteúdo, enquanto você grava uma vez só, fica ali disponível, a pessoa vai lá e pode assistir para poder implementar, ok? Então esse daqui é mais um ponto dentro do formato ideal da sua mentoria. Próximo ponto, grupo no WhatsApp, grupo sempre aberto, ou seja, as pessoas podem mandar mensagem a qualquer momento, 7 dias por semana, domingo a domingo, para que elas tanto possam tirar dúvidas de execução, quanto elas possam fazer networking. E eu reforço muito aqui, ó, mentoria em grupo é sempre muito maior do que uma mentoria individual. Por quê? Porque na mentoria individual é o mentor e o mentorado. Na mentoria em grupo tem o mentor, tem o mentorado e tem um grupo de pessoas que estão percorrendo ali uma jornada muito parecida, que estão buscando o mesmo objetivo. Então o grupo se fortalece muito, as pessoas fazem network, elas se motivam, elas tiram dúvida umas com as outras, elas fazem negócio, inclusive, umas com as outras. Então, na mentoria em grupo, você tem essa força gigantesca do grupo, que é sempre maior do que a relação mentor-mentorado. E ali no grupo, cada um vai tirar dúvida do seu ponto. Então, pegando de novo os exemplos que eu usei, a pessoa entrou na mentoria com dificuldade X.
ela vai usar o grupo para tirar dúvidas dessa dificuldade X que ela tá. E aí a outra pessoa entrou com necessidade Y. Ela vai usar o grupo para tirar dúvidas sobre Y, que nem eu mostrei aqui. A pessoa que entrou na minha mentoria e começou assistindo aquele módulo para estruturar a mentoria dela, vai tirar dúvida no grupo sobre estrutura de mentoria. A pessoa que está precisando refinar posicionamento, vai tirar dúvida no grupo sobre posicionamento. E assim a gente vai trocando ideia ali com todo mundo, respondendo todo mundo que está precisando de ajuda, e acaba que uns vão aprendendo também com os exemplos dos outros, ok? Então você tem um grupo ali como um lugar de apoio para ir tirando dúvida do plano de ação e da execução de cada um dos mentorados. E para fechar, a gente também tem encontros semanais ou quinzenais, encontros de tira dúvida em formato de hot seat. Ou seja, em vez de você fazer encontros de mentoria com aula, você passa 1 hora, 2 horas entregando conteúdo, a pessoa, né, escrevendo um monte de coisa que nem vai executar no final das contas, você transforma esses encontros em encontros que eu chamo de folha em branco. Ou seja, você abre lá o Zoom, abre o Google Meet, independente da ferramenta que você utiliza, e você não leva nada, não leva nenhum conteúdo, é literalmente uma folha em branco. E aí os mentorados entram e cada um tem o seu momento para ligar o microfone e trazer para você os pontos que ele tem. Sejam pontos de dúvida que ele ainda não mandou no grupo, seja te passar o que ele já executou do plano de ação, para vocês baterem de novo quais são os próximos passos, para atualizar esse plano de ação dele. Então é um encontro um pouco mais profundo, onde ele consegue olhar para você, né, ali na tela, e vocês conseguem trocar um papo mais aprofundado do que no dia a dia do WhatsApp. E aí o primeiro mentorado fez o momento dele, trouxe todos os pontos que ele tinha, concluiu, ele desliga o microfone, o próximo liga o microfone e ele traz os pontos dele e os outros ficam ouvindo. E assim todo o grupo vai meio que aprendendo com o exemplo um do outro, pode contribuir inclusive nas respostas. É bem comum isso, o mentorado pergunta uma coisa, e aí lá dentro tem outro mentorado que já passou por algo parecido. É muito comum o mentorado que já passou ligar o microfone, responder junto com o mentor, trazer como que foi a experiência dele, e o grupo vai se fortalecendo. Por isso que eu chamo de encontros de hot seat. Então cada um tem o seu momento de abrir o microfone, trazer seus pontos e ser atendido. E esse é um encontro que só termina quando o último mentorado é atendido. Ponto. Então vão entrar algumas pessoas, cada um tem o seu momento. Quando o último concluir o dele, você encerra a reunião, fecha o Zoom, fecha o Google Meet e acabou o teu hot seat. E aí percebe que quando você sai desse formato aqui e vem para cá, são muitos benefícios, tanto no sentido de você ter um caixa que é mais recorrente, não depende de picos de faturamento, você tem um plano de ação ali, olhando para cada mentorado, então a pessoa é mais assistida, é algo mais assertivo para ela, logo a tendência é que ela gere mais resultado, e ela gerando mais resultado, ela se torna um case, te dá depoimento e você consegue perpetuar o seu programa de mentoria, trilha de conteúdo gravado, tanto para que ele assista só o que precisa, quanto para que você não precise ficar repetindo a mesma aula várias vezes, grupo para principalmente dúvidas e networking, então o networking dele vai crescer muito, vão surgir muitos negócios ali entre mentorados, e os encontros para ter ali você, né, uma conversa um pouquinho mais profunda, o que tanto potencializa a força do grupo, quanto potencializa o resultado de cada mentorado, porque fica realmente algo ali onde ele é assistido, ele tem a sua atenção ali para ele naquele momento, ok? Então, esse é o formato ideal da mentoria em grupo. Tua próxima tarefa de casa, né, é pegar então esse formato e estruturar, definir exatamente o que você vai entregar, então, essas trilhas de conteúdo, como que serão, qual é o conteúdo que precisa ter nas tuas trilhas de conteúdo, como que faz sentido você amarrar esse conhecimento que você quer passar e organizá-lo, por exemplo, num caminho bonitinho para deixar tudo ali numa área de membros e aí começar, então, a colocar essa mentoria no mundo, ok? Plus, se você quiser minha ajuda para você tirar, então, essa mentoria do papel, eu vou te sugerir dar uma olhada no meu produto, que é o Box do Mentor 5D, tá? Lá no Box do Mentor 5D, eu tenho mais de 30 ferramentas divididas em 3 objetivos, justamente de criar a mentoria, vender a mentoria e entregar a mentoria. Então, todo esse processo de criação, mapa de quem que é o cliente ideal, a estrutura da mentoria, promessa, preço, conteúdo, quanto tempo
dura, como que você estrutura tudo isso, até ferramentas para vender como formulário de aplicação, modelo de página para mentoria, PDF de apresentação dessa oferta e até a entrega como rota do mentorado, modelo de onboarding, script para call, então como que você recebe essa pessoa, como que você monta diagnóstico, plano de ação, enfim, tudo que você precisa para percorrer esses 3 pontos de criar, vender e entregar a mentoria vai estar aqui dentro do box do Mentor 5D. E na área de membros também tem aulas, então cada uma daquelas ferramentas que você encontrou lá no Notion, que é a nossa ferramenta aqui de suporte do curso, você tem uma aula explicando cada uma das ferramentas. Então tem aula explicando as ferramentas para você criar a mentoria, tem aulas explicando todas as ferramentas para você vender a mentoria e também as ferramentas para você entregar a mentoria, ok? Vou deixar o link do box do Mentor 5D aqui na descrição deste vídeo. No mais, me conta aqui embaixo, ó, se esse vídeo te ajudou, se você conseguiu tirar aí bons insights, se você anotou bastante coisas ali para executar, vai ser muito legal ver o teu comentário aqui, ó, embaixo desse vídeo. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, deixa teu like, né? Ativa a notificação, porque daí toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Eu entrego bastante conteúdo útil para te ajudar e você não perde as próximas coisas que vão sair por aqui, beleza? No mais, obrigado por vir até aqui, deixa o meu abraço e te vejo nos próximos vídeos.